Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Um feliz Dia das Mães, inclusive para as empreendedoras que não só nos assistem, mas também acompanham o nosso projeto aqui no Circuito Empreendedor Podcast. Tá aí o meu Instagram para você também nos seguir e lá e ficar a par também de todo esse universo de empreendedorismo da qual a gente tenta fomentar diariamente também nas redes sociais. Também quero agradecer aqui de antemão o nosso diretor Faria Júnior pelo brilhante estúdio aqui da TV Vitória. E a gente já vai começar mais um episódio, mas sem antes pedir para vocês aí, vai passar o convite na tela, para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativar as notificações lá no sininho, deixar seu comentário lá no episódio de hoje, compartilhar aí com seus amigos para o máximo de pessoas poderem também assistirem, engajarem, aumentarem o nível de visualização desse nosso projeto também no YouTube. E também seguir a gente no Instagram, no Circuito Empreendedor. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começando aqui, porque tem uma pessoa hoje aqui que tem uma grande história para contar. Inclusive, ela acabou empreendendo por conta de uma dificuldade na questão da saúde e a gente vai bater um papo muito bacana aqui a respeito. Então, seja muito bem-vindo, Lorena Ferraz. Você é gigante, porque assim, é muito bacana tê-la aqui, porque a sua história, de fato, ela é muito boa. E eu conheço a sua história, e muitas pessoas também daqui da cidade conhecem a sua história, mas para quem não conhece, seja muito bem-vinda. A palavra inicialmente está com você. Ai, que é isso, Caetano. Eu que agradeço imensamente o convite, sabe? É uma honra, uma honra. Hoje eu digo que eu tenho um prazer de contar um pouquinho da minha história, porque, assim, serve de lição, entendeu? A gente tem, assim, um propósito de servir. Né? Eu digo que a gente vem para esse mundo aqui para servir. Então, eu agradeço a Deus por todas as dificuldades que Ele já colocou, entendeu? Por tudo que a gente vai conversar aqui um pouquinho e hoje eu poder ajudar outras pessoas. Justamente, além de tudo isso, empreender com esse propósito. Foi isso de mesmo. Ajudar as outras pessoas por conta do que, de fato, você iniciou o empreendimento. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai ter aqui mais um episódio delicioso. Tá? Para você que está em casa, você não pode sentir o cheiro, né? Mas vai poder saborear. Ah, mas aí eu quero conhecer. Pô, então tá lá. Anexo, Academia Gol de Placa. É só ir lá, justamente. Também tá aí a rede social, @locomedoria. Você pode também estar seguindo a Lorena lá e ver as delícias que ela prepara. Inclusive, não é mais somente as delícias para um tipo de coisas, já faz para vários status de saúde, por exemplo, das pessoas. O leque já abriu, né? Hoje em dia a gente atende não só o saudável, mas principalmente o inclusivo, aquele que tem alguma restrição alimentar que a gente quer incluir, né? Porque assim, a alimentação é algo que une as pessoas, você tá ali feliz, comemorando, tem sempre uma comida, você tá com os amigos, sempre tem uma comida, então a comida ela une, né? Então a gente tem esse propósito de unir com a comida, saudável e gostosa. Principal, né? Tem que ser gostosa, senão a pessoa não volta, né? Não. Tem isso também, isso exatamente. Bom, Lorena também tá aqui, porque também ela é mãe, e aí a gente sempre faz nesse especial Dia das Mães. Ano passado a gente trouxe a Tamara, esposa do Henrique, nosso parceiro das Óticas Helena. Tamara também mãe, também de 3 meninas, assim como você. E como é que é, inicialmente, conciliar a família, né? Até porque as suas filhas, elas praticamente são todas escadinhas, né? Como se diz. Então, como é que é conciliar a maternidade e como é que foi conciliar não só a maternidade, também com o desenvolvimento do empreendimento da Locomedoria? Então, Caetano, a Locomedoria, ela surgiu por uma necessidade pessoal minha, né? Questão de saúde. Por eu ter lúpus, né? Uma doença crônica que não tem cura, uma doença autoimune, inflamatória, né? Que a tendência... Eu vivo inflamada, vamos se dizer assim. Hoje não mais, né? Na época, eu vivia inflamada, então eu tinha que comer algo que me fizesse bem. Ou seja, eu sempre encarei o alimento, ou ele ia me ajudar, ou ele ia me destruir, né? Então, eu acolhi isso, eu vou trazer o alimento para ele me ajudar. E aí mudei toda a minha alimentação e para isso eu tive que aprender a cozinhar, né? Porque assim, teve um momento da minha doença, né, que ela estava ativa, porque o lúpus ele tá
está em atividade ou ele está em remissão. Hoje eu vivo em remissão. Certo. É como se o lobo que estivesse em mim estivesse dormindo, né? E isso eu tenho atribuído a esse dormir ao alimento. Entendeu? Eu consegui colocar esse lobo para dormir através da alimentação. Até porque eu sempre tive muita disciplina com as medicações. Entendeu? Mas mesmo assim, a remissão não vinha. A partir do momento que eu mudei completamente a minha alimentação, a remissão veio, né? Mas também, para isso, eu tive que aprender a cozinhar para eu poder interagir, né? Para eu poder socializar. Aí, nas viagens que eu tinha oportunidade de fazer, na época o Thiago, meu esposo, estava até fazendo triatlon, então ele viajava muito. E aí eu aproveitei essas viagens, e aí toda viagem que tinha para fora, eu fazia um curso, né? Tinha uma prova no Rio, eu pesquisava, fazia um curso inclusive de salgado, eu fazia um curso de salgado sem glúten, um curso de bolo, e aí eu fui aprendendo. Até porque tudo isso era uma novidade na época. Era muito novo, mas isso eu sempre aprendendo para mim. Eu não tinha intenção ainda de ter um negócio. A gente está falando aí de 8 anos atrás, 8 anos aproximadamente. Atrás. Isso mesmo. Né? Há 8 anos atrás. Não, 6 anos atrás. Então, antes da pandemia. Antes da pandemia, 6 anos atrás. A Lô Comedoria, esse ano, ela faz 7, né? Tá. Mas a questão dos estudos, tudo, aí você pode já um pouquinho tinha, antes. É verdade. Então, aí eu comecei a aprender, né? E no que eu fui aprendendo, eu fui fazendo em casa, né? E aí fui postando na rede social, que eu comia ali um pãozinho de beijo que não tinha queijo, que não tinha proteína animal e que era super saudável. E as pessoas foram perguntando, e aí surgiu um interesse. Além de surgir interesse, foram aparecendo pessoas que também tinham esse problema. Lorena, minha filha tá com restrição ao leite. Será que tu não pode vender isso? Será que tu não vende? Como é que a gente pode fazer? Faz sobre encomenda. Faz sobre encomenda e tudo. Aí surgiu aquele estalo. Aí o que eu fiz? Pedi para uma design criar logo. Eu falei assim, não, eu vou ter uma logo. Não pensava ainda em ter um negócio, certo. Entendeu? Um ponto físico e tal, não tinha. Até porque eu tinha uma filha só, a Duda, era muito pequena, né? Então, a minha atenção era muito voltada para ela. E aí eu falei, não, eu vou, qualquer coisa, eu faço entregas, entendeu? Pensei assim, inicialmente. E aí criei a logo, e aí super deu certo. Comecei a fazer o pãozinho de beijo, aí comecei a fazer o bolo. Teve meu aniversário, eu fiz um bolo de festa, todo mundo ficou, não acredito, Lorena, tu precisa vender isso. É assim. Lorena, eu preciso Pegando disso. as pessoas pela boca. Pela boca, entendeu? E pela aparência, que eu sempre fui muito assim. Claro. Eu sempre comi com os olhos, entendeu? Eu sempre tive essa preocupação, Caetano. Então, assim, tudo meu tinha que ser muito bem feito, entendeu? Eu não queria nada mal feito. E aí surgiu uma oportunidade da lanchonete da academia Gold Placa desocupar, né? E aí eu falei, Thiago, é agora ou nunca, entendeu? Ou a gente pega essa lanchonete agora e investe com essa alimentação saudável inclusiva, ou a gente passa para frente, porque tinha todo um trabalho por trás, né? Não era só, a gente vai abrir. Não, a gente tinha todo esse cuidado, né? Então, a gente também abriu. Não ia ficar legal para academia ficar também sem a lanchonete. Sem a lanchonete. E também tinha uma rotatividade, querendo ou não, chata ali, que as pessoas entravam e saíam, entravam e saíam. Isso ali, a gente perdia credibilidade, entendeu? E assim, Caetano, eu ajudava muito as pessoas que ali estavam, entendeu? Alguns cardápios de pessoas que ali passaram, eu que montei, entendeu? Eu falei, não, então já que eu já então, tenho... De maneira indireta, tu já estava ali Sim, ajudando para dar certo. Eu queria muito que desse certo. É importante, entendeu? Ter um local desse dentro da academia. Então, foi a hora e a vez. Abrimos, sem muito alarde, né? Abrimos devagarzinho, do nosso jeito, divulgando aqui e ali, principalmente o público que a gente tem, os alunos, entendeu? Isso. E aí os frequentadores assíduos da Gold Placa. Isso, e aí foi crescendo, eu fui me especializando, fui fazendo novos cursos. Hoje eu tenho um diploma de Natural Chef, que eu tive a oportunidade de me formar, entendeu? Então, assim, as coisas foram acontecendo por uma necessidade minha, pessoal, e assim, eu sempre tive um propósito muito grande de querer ajudar o próximo. Se aquilo ali deu certo para mim, vai dar para vocês também, entendeu? Eu sempre tive isso. E aquele balcão ali é o lugar que eu tenho para conversar com essas pessoas. Demais, e por isso que as pessoas cara a cara. Tem gente que, inclusive, acaba, enfim, não treina lá,
mas Não vai treina. lá para conversar, para ficar lá, e às vezes nem vai pro treino e fica lá porque o papo às vezes é tão bom. É isso mesmo. Tu tem o DNA, inclusive, do seu Nivandro, de botar Eu as acho que eu pessoas sou lá, mais filha dele do que o do Thiago. Thiago. Porque você pega lá pra aceitar, né? Thiago, desculpa aí, mas ó, foi Mas ela que ele disse. Mas ele sabe, ele sabe. Sabe? Porque o Thiago hoje tá na lida mais voltado para outras questões mais políticas, né? Isso. E tá, né, numa carreira bem exponencial nesse sentido. Hoje, ele está gerenciando aqui, né, a Fundação Cultural dentro da Usina da Paz. Tá coordenando. Tá lá na coordenação, então, e foi secretário de esporte também na gestão do prefeito, assim como eu fui secretário de turismo e de indústria e comércio, então acabou que seu Nivandro ficou ali assim, meio que órfão. Não, a Lorena pegou assim, não, vem cá, meu sogro. Até porque a dona Ieda já trabalha ali junto contigo, né? Sim. Até então trabalhava. É. Hoje ela já toca, já te ajuda Hoje mais ela já me ajuda de outra maneira, com as meninas. com as netas. Né? Aí ela já fica com as crianças. Mas é isso. Você tá com o DNA todinho do seu Nivandro lá na frente, conversando com os clientes. Porque muita gente, inclusive, vai lá para malhar e acaba pegando ele, que ele é bom de papo. O quê? Aí não malha. Tem que passar pela sala dele. Vai ter o Senadinho ali. Tem. Vamos aqui, tem aula de economia. Eles falam assim, bora pra aula de economia. É com o seu Nilvando, entendeu? É Bacana, muito bom. Isso aí é bacana. muito gratificante, De sabe? vez em quando ele posta umas fotos assim, aqui tem 300 anos de idade junto numa foto. É isso mesmo. Se contar tem mais, viu? Mas deixa quieto, né? Eu acho engraçado, assim, mas é bacana, porque isso aí mantém, né? Não, a isso mente é muito dele bom. oxigenada e tal. Isso é muito bom. E quem sabe um dia ele vem aqui, né? Eu até comentei com o Gilberto. É uma boa, viu? Trazer ele aqui para ele Empreendedorzão poder contar. E tanto. Um exemplo, viu? Para ele poder contar de fato a história da Gol de Placa. Porque o Thiago contou mais como uma parte de sucessão familiar. Sim. O Thiago sim. deu uma outra cara para academia. É normal. É uma geração que vem acompanhando, né? A gente tem a mesma faixa etária, eu e o Thiago. Então, foi uma geração que a gente veio acompanhando os empreendimentos dos pais, mas jamais quer tirar os pais do negócio. Sim. Aqui, alguns pais, às vezes, ficam naquela. Pô, mas parece que esse moleque quer tomar o meu lugar. Não, não é o lugar. É porque a geração vem e ela vem com uma outra mentalidade. Isso, e tem que evoluir, né? E o bom, inclusive, disso é que você também teve o apoio. Porque, no fim das contas, vocês acabam convivendo ali muito juntos, né? Demais. Ali eu digo que a Gol de Placa é uma família gigantesca, sabe? A gente acolhe todos que entram ali como família mesmo. Então, assim, querendo ou não, é diferenciado. E a Locomedoria é a mesma pegada, entendeu? Ali, aquele balcão pra mim ali é muito satisfatório. Você poder conversar. Tem gente, Caetano, que vai lá, que o médico pede, olha, procura a Lorena lá na Locomedoria, que ela vai te explicar e ela vai contar a história dela e você vai entender a importância de se alimentar bem. Pronto. Muita gente, muitos médicos indicam as pessoas lá e eu tenho prazer. Eu paro tudo que eu tô fazendo para eu me concentrar com essa pessoa, porque ela precisa dessa atenção. Justamente. Entendeu? Ela precisa entender que realmente o alimento, ele transforma, entendeu? E tu não tivestes isso praticamente quando tu precisou. Não, E hoje tu faz questão de colocar isso à prova eu não tive. para quem precisa. Muito pelo contrário, eu tive um caso que não teve sucesso, que foi o da minha irmã. Justamente. Entendeu? Eu perdi minha irmã gêmea para a mesma doença, para o lúpus, e eu não tive nenhum caso de sucesso quando eu fui diagnosticada. Entendeu? Eu falei, Senhor, vai dar certo comigo. Eu tenho fé, entendeu? E a minha família não pode passar por isso de novo. E aí foi tudo diferente. Até porque, como a gente conversou antes de iniciar o programa, o diagnóstico precoce é muito importante. É demasiadamente importante. Em qualquer doença, né? Em qualquer doença. Então, como eu tive esse diagnóstico muito precoce, coisa que ela não teve, então, a partir do momento que eu tive os mesmos sintomas que ela teve, cheguei no especialista, falei do caso de família, na outra semana eu tinha um diagnóstico de lúpus. Comecei o tratamento. Olha a diferença. É muito diferente, né? E isso, querendo ou não, nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Não estamos falando de agora. 20 anos atrás, onde o lúpus era algo que ninguém nem conhecia. Justamente. Era novo até mesmo para medicina. Justamente. E aí, Entendeu? querendo ou não, você tem ali mais de descontos 7 anos da Lô, fora os que tu estava te aperfeiçoando para atender a tua necessidade. Bota aí mais uns 10 anos aí de estrada. Isso. Para chegar hoje nessa remissão. É isso mesmo.
né? Graças a Deus. E que fique dormindo aí por muito tempo. Amém. Eu luto diariamente para isso, entendeu? Com o quê? Alimentação, atividade física e qualidade de vida, né? A gente tem que ter, né? E para isso tentando passar que é possível para outros que têm. Eu não sei se foi com a tua segunda filha ou com a tua terceira filha que tu já estava quase tendo ela lá no meio do CrossFit. A segunda. Porque tu estava malhando. Se bem que foram as 3, viu? Foi malhando até o final. Até o final. Malhando, pegando ferro, puxando, levantando e fazendo acontecer lá. Não, até o final mesmo, as 3. Bacana. Até porque as minhas gestações eram muito bem acompanhadas, justamente por causa do lúpus. A primeira demorou um pouquinho a vir, porque eu ainda tomava muitas medicações, certo. sabe? Altas doses e tudo. Os médicos também, principalmente o reumatologista, que é o especialista, né? Ele tem muito cuidado com a mulher grávida com lúpus, né? Porque o lúpus ele pode vir a se manifestar. Entendi. A pessoa grávida, ele pode estar em remissão, mas a pessoa engravidar, ele pode vir a entrar em atividade. Então, eles sempre tiveram muito cuidado. Então, eu sempre mantive uma alimentação regrada e um treino regrado. E eu sempre me senti bem. Entendeu? Então é o que importa. É o que importa. Então, se eu estava bem, eu segui treinando até os finalmente. E deu tudo certo, graças a Deus. Que bom. 3 gestações, assim, saudáveis, né? E, assim, o convite hoje aqui, né? Que é justamente especial pro Dia das Mães. E eu tenho a honra de falar que hoje eu sou mãe, graças a Deus, que eu tenho 3 milagres. Eu digo que sou muito mimada por Deus, porque eu tenho 3 milagres. Porque no primeiro momento que eu cheguei no médico, fui diagnosticada, iniciei o tratamento, a primeira coisa que ele disse para mim é que eu não poderia ter filhos. Entendeu? E eu ali, nova. Né? Noiva. Entendeu? Olha, Tava noiva, né? E aí ele pediu, Lorena, procure um psicólogo, que você vai precisar, né? Porque você não vai poder ter filhos. Você vai casar agora e tudo. Eu falei, doutor, não se preocupe. Eu nunca me preocupei com isso. Nunca me preocupei. Eu tinha certeza, Caetano, a certeza. Ou biológico, ou de coração, eu seria mãe, entendeu? E aí, esperei, doutor, trate, eu vou fazer o que for possível para eu colocar o lúpus em remissão. O senhor me ajuda? Ele falou, ajudo, estou aqui para isso. Fiz tudo certinho, tratamento, alimentação, atividade física, mantive até o final. Com 4 anos de casada, né? Aí a gente sente aquela necessidade, né? Você hoje é pai, a gente sente a necessidade e a cobrança dos outros. E aí o filho, não, calma, tudo tem seu tempo. E aí eu comecei, né? Doutor, e agora? Eu tô bem, né? Olha, meus exames estão bem e tudo. Será que eu posso engravidar? Aí ele falou, Lorena, vamos esperar mais um pouco. Nessa época eu fazia tratamento em Fortaleza. Lorena, doutor, e agora? Como é que tá? Bora lá, vamos tentar? Ele espera mais um pouco. E aí foi esperando na espera. Eu não estava em remissão quando eu engravidei, mas ele liberou, né? E aí, no que ele liberou, a gestação foi perfeita, maravilhosa. Graças a Deus. Sabe? Uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença que não tem cura, que não pode ter filho, e ter a primeira filha foi um presente assim, gente, a gente estava no céu, né? E a segunda veio, e a terceira veio. Eu falei, Senhor, será que eu mereço tanto? E aqui hoje estou. Muito bem, graças a Deus, e com 3 filhas. Eu digo que são meus 3 milagres, entendeu? Fantástico esse testemunho, viu? Porque ainda mais mãe empreendedora e não desistir dos sonhos. Não. E é isso, fica... E o empreendimento nasceu, inclusive, por conta de um problema de saúde. Por um problema, por uma necessidade, entendeu? Por uma doença, uma coisa ruim. Nasceu uma coisa boa. Até porque a gente tem que ver o lado bom das coisas, sabe? Eu sempre tive esse cuidado de ver o lado bom das coisas. A gente tem que ter esse cuidado. Muitas pessoas, hoje também, eu faço parte de uma associação de pacientes reumáticos, né? E quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eu sempre mostro que a gente tem que ver o lado bom de tudo. A gente tem que tirar, entendeu? Lição. A gente tem que espremer, a gente tem um lado bom.
A gente tem que ver onde é que ele tá, entendeu? Se você tá ali lutando pela vida, que dê valor e vai até o final, porque ali tem um propósito, né? Então, eu tive a oportunidade, né, também, sou muito grata por esse presente, que é o GARPA, né, que é o Grupo de Pacientes Reumáticos do Sul e Sudeste do Pará. E que eu tenho a oportunidade de contar, de ajudar, de ter uma palestra com psicólogo, para eles entenderem. Porque tem gente que aceita e tem gente que não aceita. É normal. Tem gente que perde o chão. Tem gente que perde o chão. Tem gente que precisa de apoio. É totalmente diferente instrução. o meu receber um diagnóstico do outro receber o diagnóstico. É muito diferente. Então a gente tenta lhe ajudar e mostrar que dá certo. E Lorena, tu foi muito resiliente, inclusive quando tu recebeu esse diagnóstico lá atrás, porque querendo ou não, noiva do Thiago, lá, meu Deus. Aí não, vou segurar aqui, porque determinação, tu foi muito resiliente. E o Thiago? Então. E corajoso, hein? Corajoso de estar noivo de uma pessoa que possa falecer, né? Ninguém sabia qual ia ser o meu futuro ali. E ele teve coragem de encarar. Não, eu tô contigo. E outra, né, Caetano? O amor, ele cura. Cura. Né? O amor restaura, o amor fortalece. Se não fosse ali o Thiago ali do meu lado, aquele apoio da minha família, deu não querer. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém. E tipo assim, eu falei, Senhor, eles não podem passar por isso novamente. Entendeu? Já tava todo mundo ali muito abalado. Só tinha 4 anos que minha irmã tinha falecido quando eu recebi o diagnóstico de lúpus. Né? Aí imagine aí como é que ficou a cabeça. Eu falei, não, vai dar certo. Eu sempre falei que ia dar certo. E graças a Deus, deu muito certo. Poxa, que maravilha. Muito bom essa história mesmo. Mas, como mãe, né, querendo ou não, você também formou, né, estudou, enfim, antes de ser natural chefe, também você tem graduação. Sim. Você foi atrás. Você formou em administração. Administração. Né? Assim como o Thiago também. Mas vocês não se conheceram na faculdade, não? Não, a gente conheceu aqui em Marabá. Tá. É porque eu falo de administração, porque assim, eu conheci a Isabela na faculdade de administração. Aí por isso que eu falo. A gente se conheceu bem. Nossa história merece um livro, sabe? Fica para outro podcast. Nós dois aqui. Legal. Inclusive, quando ele veio aqui, eu falei assim, aí ele falou, não, vamos trazer a Lorena. Ele falou, rapaz, era pra ela ter vindo primeiro e não eu. Eu falei, não, porque isso, uma coisa de cada vez. Aí, não, deixa. Aí ele até falou, deixa o negócio da Lu maturar um pouco. Aí eu falei, maturar já é um puta do sucesso, cara. Não, pô, deixa maturar um pouco. Aí quando eu mandei a mensagem pra ele, pô, cadê o contato da Lorena aí pra me chamar ela? Aí ele, pô, cara, que louco, bacana e tal, pô, tá aí, mandou. Ele nem falou nada, aí sabe? Ele me mandou o contato, porra, vai lá, vai ser muito bacana levar ela lá e tal. Eu falei, porra. E aí, que bom que encaixou, né? Porque a gente sabe da lida diária ali, dos atributos, das atribuições, da correria ali do dia a dia. Então... Não, Maria, é uma honra. Tu acha mesmo que eu ia deixar de vir aqui conversar com você? Jamais. Pois é, maravilha. Não. É muito bom tê-lo aqui. Pessoal, nós vamos fazer aqui, ó. Tô olhando aqui no cronômetro aqui. Vamos fazer aqui um brevinho intervalo. A gente já volta para tocar mais ainda sobre empreendedorismo aqui, nesse especial também em alusão ao Dia das Mães. Não saia daí. Oi, pessoal, estamos de volta aqui. Agora nós vamos falar mais sobre esse mercado de academias, né, Lorena? Porque, querendo ou não, está bastante aquecido aqui na cidade de Marabá. A Gold Placa sempre vem... A academia da galera, a academia mais querida da cidade. Não tem jeito, muita gente, como a gente comentou no primeiro bloco, vai lá, seja para comer lá na Lô, ou para conversar com o seu Nivando, ou para pegar os outros serviços que, querendo ou não, a Gold Placa tem de disponível, né? Então é um hall aí de empresas que estão lá. Nós temos ali, fora a Locomedoria, né, que é uma lanchonete saudável, tem também um restaurante, né, que atende ali na hora do almoço, tem a Andréa, podóloga, tem uma dentista, a Emily, tem uma esteticista, que é a Maria, tem um tatuador também lá atrás, tem tipo uma galeriazinha lá atrás, né? Lá na frente nós temos uma boutique, uma loja de roupa e temos um salão de beleza. Ali é lugar de entretenimento, entendeu? Você tanto malha, ainda tem o jiu-jitsu, que também é um serviço terceirizado, né? Que é a equipe Vilhena que tá ali com a gente. Então, a gente tenta, o seu Nilvando, ele é visionário, sabe?
Ele sempre pensou isso. A pessoa tá ali, então ele quer que a pessoa saia dali satisfeita por completo, entendeu? Se a mulher que tá passando por ali precisa fazer uma escova, tudo, tem um compromisso e tal, já tem um salão ali. Precisa de uma roupa, já tem um salão ali. E também tem uma boutique de moda fitness, né? Muita gente chega ali do trabalho apressado, tem ali uma lojinha para lhe atender e tudo. Então ele sempre pensou muito em atender o todo. O universo O ali universo. da academia, o que ela pode proporcionar ali. Isso. Mas é legal, porque hoje você vê em algumas unidades de outras academias que eles acabaram também fazendo esses espaços que já tinha na Gol de Placa há muito tempo. Isso é muito bom. Isso agrega. E a chegada de grandes redes, chegada e abertura também de novas unidades, principalmente lá para o bairro Belo Horizonte, lá para o bairro Cidade Marabá Nova. É grande, tá Marabá abrindo, comporta, então, isso é muito bom. Isso aí é saúde que está chegando para a cidade, entendeu? Isso aí a gente tem que agradecer. Semana retrasada o Gilberto teve aqui e falamos também muito de grupos de corrida, que querendo ou não, era uma coisa, praticamente era ele ali, outro grupo, mais um outro grupo ali, e hoje você vê aí uma explosão. E é muito bom ver de Marabá praticantes. respirando saúde, né? Isso é muito bom. Vê principalmente também as lojas de bicicleta, que também estão em alta. Em alta. Né? Porque aí às vezes o pessoal chamava o Thiago de doido. Chamava o seu Nivando, inclusive, de doido. O seu Nivando ia em Tupiranga e voltava. E aí tinha a galera do pedal. E hoje não, já é uma galera muito mais bem parametrada, toda equipada, coisa que não tinha na época. Não tinha, porque hoje tem para oferecer, né? Antigamente não tinha. E parte da cidade já está, inclusive, sinalizada com ciclovia. Então, dando seguro. Ainda é difícil. O Thiago recentemente fez uma postagem que eu acho muito interessante. Foi. O pessoal tem que correr na contramão para justamente não se acidentar, porque o trânsito tá demais. Porque a pessoa tem que ouvir, tem que olhar, tem que estar atento. O Gilberto explicou o motivo dos horários, porque as pessoas acabam treinando 4h30, 5 da manhã, até 7, 8. Porque o fluxo de carro ainda é menor na cidade. É isso mesmo. Ainda mais no fim de semana, justamente por conta dessas questões de segurança. É isso mesmo, mas isso é muito bom, ver Marabá respirando saúde, sabe? É muito bom mesmo. E é bom, e a gente fica muito feliz em fazer parte disso tudo também. A gente espera que, de fato, ainda não tenha ninguém que seja cometido por nenhum acidente, mas tem que se alertar, porque com o volume aumentando de praticantes... a pessoa tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência, né? A própria nova ponte lá, Ponte Ana Miranda, ela não tinha ainda sido sinalizada. As pessoas estavam ali parando do lado lá, porque era um ponto turístico e tal. Não, agora está sinalizado que não pode parar carro ali do lado. Ali é a ciclovia ou para as pessoas estarem caminhando ou fazendo a sua corrida ali. Atividade física. Então, é bastante prudente a gente tocar nesse ponto, até porque envolve saúde também, né? Que é segurança. É isso mesmo. Lô, me diz os convites que tu vem já recebendo, né, ao longo, porque no fim das contas... Tu tem 7 anos aí de estrada. Tu já deve ter recebido vários convites, por exemplo, para fazer produção para supermercados, para lojas de conveniência. Enfim, produção já em larga escala, para que isso seja vendido em outros locais. Já, graças a Deus, sabe? A gente já recebeu, assim, vários convites, até mesmo para abrir sociedade, abrir um novo ponto em outro bairro e tudo, só que... eu prezo muito pela família, sabe? A gente que é do comércio, a gente sabe que quando a gente se propõe a abrir um negócio, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba deixando um pouquinho de lado esse convívio familiar, porque trabalho é trabalho. Entendeu? Você tem que meter as caras, você tem que trabalhar e você tem que estar presente para o negócio rodar, para o negócio funcionar, entendeu? E assim, então, eu preferi abastecer alguns pontos, fornecer. Entendeu? A minha ideia inicial foi o quê? Fornecer para outros lugares, né? Cidade Nova, Velha Marabá, faculdade, para que no final de semana, como a locomedoria ela funciona de segunda a sexta, final de semana tinha a necessidade, eu queria um lanche, eu queria um doce, então eu passei a fornecer para locais que abriram no final de semana. Entendeu? Ou seja, aí eu sempre divulgo, quando chega na sexta-feira, sábado, estamos aqui na cafeteria, estamos aqui no condomínio, estamos aqui. Beleza. E aí a gente consegue atender um pouquinho mais no final de semana, entendeu? É o que eu posso fazer hoje dentro das minhas possibilidades. Beleza. Né? Porque assim, final de semana, eu prezo estar com a minha família, eu prezo estar com as meninas, eu prezo
acompanhá-las, entendeu? Então, não é porque eu não quero. Um dia vai chegar esse momento. Eu creio que vai chegar, né? Mas hoje eu consigo atender dessa maneira. Mas tem lugares também que tu acaba servindo, né? O coquetel, por exemplo, de Sim, empresas, que é aquelas sim. que fazem algum café da manhã, ou aquelas que fazem algum coffee break, enfim. Isso, é mais pra- um serviço da Alô. E né? aí você também começou a fazer esse tipo de serviço. Comecei a fazer, até porque eu vi a necessidade nesses coquetéis, nesses lançamentos, que a pessoa que tinha restrição, ela não poderia comer. Eu já fui em vários que eu não poderia tocar E na tu mesa. sentiu na pele Entendeu? isso. Eu senti na pele E isso. também viu a oportunidade de, pô, Vi a oportunidade. tem uma grande chance aqui de eu poder É isso fornecer mesmo. E isso aqui. cheguei a comentar com algumas empresárias, né, donas de loja e tudo, que ia ter coquetel e tudo. Eu falei, olha, é legal, seu coquetel foi excelente, mas eu vi a necessidade de ter um inclusivo para atender o intolerante, entendeu? Para atender o diabético, por exemplo, né? Sem açúcar, sem uma farinha branca. Então, aí algumas foram abrindo os olhos e tudo, e a gente foi entrando. A gente foi entrando, E é um caminho sem volta. e é um caminho sem volta. Tem dias que eu nem consigo atender buffet, sabe? Porque, assim, é gigante, né? E aí eles mudaram. Eles não querem a parte normal e a parte saudável. Eles querem tudo saudável. Aí já vão querer Entendeu? tudo saudável. Tudo saudável. Já Dependendo muda. até da proposta da empresa, né? Do Isso. propósito da empresa em si, aí já vai entrar a já alimentação saudável. toda mesmo, saudável. como um E até todo. porque, como eu comentei, eu prezo muito pelo sabor, pela aparência. Então, tem gente que come ali, Caetano, que acha que é normal. Entendeu? Acha, não, isso aqui não é saudável. Porque associa antigamente. Pô, legal isso. O saudável era ruim, entendeu? Era feito, o brigadeiro era só de batata doce. Quem é que conseguia comer um brigadeiro de batata doce? Entendeu? Então, eles associavam a isso. Aí, cria aquele bloqueio, né? Tem gente que cria, não, saudável é ruim. E aí, a pessoa come e fica assim, não, mentira, né? Isso aqui tem açúcar, né? Eu falei, não tem. Não tem. Não tem Até açúcar. lembrei agora também a brincadeira que tu fazia com a jaca. Ah. Aqui vocês podem meter o pé Pé na na jaca, jaca. porque aqui É. a jaca pode comer, que aqui essa aqui tá liberada. É isso mesmo. E eu ainda tenho, viu, gente? Eu ainda tenho. Eu lembrei agora disso. Que Tem. no início você brincou bastante com isso. Falei, ó, pessoal, vocês podem meter o pé na jaca aqui. Sim. A jaca tá garantida Tá aqui. garantida que não faz mal, viu? A jaca é saudável. Saudável, tem isso. Ainda tem um público vegano que eu É. atendo. Que eu fui muito tempo considerada vegana, porque minha alimentação era plant-based, era sem proteína animal. Então, eu tive que inserir Certo. a carne vegetal nos meus produtos. E aí surgiu principalmente a carne de jaca, né? Hoje eu tenho tofu, hoje tem palmito, hoje tem outras opções, mas antigamente era só a jaca. Pois é, tá vendo, pessoal? Então, assim, vivendo, aprendendo e conhecimento é tudo que a gente tem aqui nesse podcast. Não é fácil, viu? Essa estrada toda para você chegar até aqui. Aí o pessoal olha lá e pega, ai, que delícia, não sei o quê. Então, ó, vamos ver essas delícias aqui, que afinal de contas... Vamos, ó, vou deixar registrado aqui, viu? Isa, tem pra você aqui, tá bom? Tá Se não registrado. chegar aí, Tá registrado, eu não não. sei por onde é que foi. Vai chegar, vai chegar que senão eu vou dormir no sofá. Tá registrado. Vamos ver aqui. Vamos Abrir ver aqui um presentinho que a gente trouxe da Lô. Ó, me convidem, porque a Lô, ela sempre leva alguma coisa, sabe? Olha, Quando tá eu vendo? vou- Fica a dica aí pros outros parceiros, inclusive, a gente vai receber daqui a pouco outro parceiro aqui. Gente. Vou indicar você, olha. Ó. E a embalagem, né? Nós acreditamos em comida de verdade. Sim. Aí, Está aqui no ó. cantinho. Olha, aqui são os nossos Red. bombons recheados, viu? Low carb, E isso sem açúcar, sem glúten e sem lactose. regional Regional é cupu com castanha do Pará. e de chocolate 50%. Isso, esse aí é. Olha, vem bem aqui, ó. Legal que vem informando aqui, ó. Cupuaçu, xilitol, Isso, vem os ingredientes castanha de caju, castanha do Pará. e vem o 50 de- íconezinho do que a restrição, Sem né? glúten. Sem glúten, sem leite, sem açúcar, low carb, tem Então, quer dizer, veganos. tem um trabalho nos mínimos detalhes, não é só cozinhar. Ah, não, Tem que se Caetano. preocupar também Eu com, gosto. com tudo isso, Eu tenho né? esse cuidado. Eu tenho esse cuidado de servir, a pessoa abrir assim, sentir o carinho da caixa, a embalagem, ao finalizar a comida. Isabela, isso aqui é seu, viu? Agora, ó, tem gente chegando aí, ó, que já tá de olho, ó. Tem gente chegando, inclusive,
É capaz, ó. Não sei se você ouviu quando você entrou. Ela falou, tô falando justamente com você, mas eu não vou citar nomes. Mas ela falou assim, me convidem, vocês que têm outros podcasts na praça, que eu levo isso aqui. Então, já fica aqui a ponte, viu? Pra você levar a Lorena no próximo podcast lá, tá bom? A última entrevistada da última temporada do último... Olha aí. Eita, Tá que vendo? importante, Que hein? importante, viu? Que mano? importante. E Eu lá é a vou 8ª finalizar temporada, não é isso? com Lá é a chave de 8ª ouro. temporada, porque aqui é Olha. pioneiro no podcast, é ele. Por isso que ele vem dar uma a gente aula conhece. hoje aqui. Por isso que ele vai dar uma aula aqui no próximo Que episódio. bacana. Pô, Lorena, muito bom isso aqui, viu? Muito bom mesmo. E esse aqui? Esse aqui são os bombons também, mas eu trouxe pra sua Não, equipe. vamos lá, ó. É por isso que o Val não foi embora, ele tá aqui, ó. Ó. Por isso que ele não foi embora. O Farias vai ter que dividir hoje com o Val, olha. Pô, o Val nunca fica aqui, pô. A gente queima logo na alta. Eita, ele tava Pronto. adivinhando, né? Tá aqui. Ó, e vocês vão ganhar aqui Tá aqui, vocês vão dividir aí, tá? o low carb, olha aí. Que beleza, Sim. hein? Belezura isso aqui, embalagem, tudo muito bem elaborado. Já fez registro de marca, já fez essas coisas a todas gente já, tá né? em andamento, inclusive. Sim, o mas já registro de marca. deu já a entrada e já, tal, já. beleza. Porque a gente vê que é tudo muito bem elaborado, né? Muito bem. E aí, querendo ou não, tem que tirar um tempo, inclusive, para tratar desses pormenores. Tudo isso. Que é um pormenor que, na verdade, a gente fala na linguagem empresarial, mas é muito importante É muito porque, querendo ou não, é a importante. cara do produto. Não é isso só mesmo. comer com os olhos. Mas se tu vê uma embalagem também assim, ó, ela já vem até gravada Sim, aqui na embalagem, sim. o logo. Então, isso aí é muito bacana. Lorena, isso aqui é da OAK, é um voucher. Olha aí, Pra que você legal. ir lá. Oi, gente, olha aí, a gente vem num podcast desse, ainda sai com presente. Aqui, da OAK, tem a Dona OAK, que é a linha feminina. Feminina. Então, você pode ir lá, tem um voucher aí. Muito obrigada, viu? Tá? E aqui, o Henrique mandou pra você também Ah, um Henrique óculos é um solar. querido, Tem um parceiro. vale. Aí você pode escolher ou na loja daqui ou na Ótica Helena, que você tiver melhor. Muitíssimo preferência, obrigada. tá Amei, bom? adorei. Além da caneca também, que todo participante esse aqui... aqui eu falei pra ele que eu amo receber caneca. Pronto, ainda tem a caneca aqui, ó. Maravilha. Quero aqui, em nome da equipe aqui, também agradecer a sua estada hoje aqui com a gente. Principalmente os nossos parceiros. Estão passando aí Ortobon, Howlson Company, New Office, que inclusive essas cadeiras super confortáveis, Demais, né? adorei. Pois é. A gente fica à vontade A aqui. New Office ajuda a gente bastante aí nos nossos projetos. A nossa microlink que está passando ali na tela. A OAK, que você já ganhou. A Tica Helena também, que você já ganhou um presente. Adorei. E o nosso mantenedor aqui, que é a Cressol, que acredita no empreendedorismo por meio do associativismo. E aí acaba que todo mundo cresce junto. Vamos deixar aqui as considerações finais para você, até porque o papo foi muito extenso. Que Mas bom, né? Não, foi bom. foi muito bom. Lógico que dá pra gente estar falando muito mais coisas, mas é uma satisfação enorme de poder contar essa sua história aqui, porque não é somente uma virada de chave empreendedora, não, foi uma virada de chave para sua vida de uma forma completa. Foi 360 Verdade. graus. Você era uma Lorena e aí deu a volta e Verdade. tudo isso surgiu por conta de um problema de saúde. É isso mesmo. E assim, eu deixo uma mensagem que o diagnóstico não é o fim, né? Você recebe ali um diagnóstico, você tem ali um problema de saúde, seja qual for, não acolha aquilo ali como fim. Lute pela sua vida. A sua vida é um presente lindo, lindo, lindo de Deus, entendeu? Então valorize, lute pelos seus que estão ali perto de você, né, que não querem ver você sofrer, não querem ver você nessa luta só. Então, assim, não acolha como fim, né? Lute, persevere, tente tirar, eu sei que no início é muito difícil, mas tente tirar o lado bom de tudo que é ruim que você receba, entendeu? Que no final dá tudo certo, entendeu? Creia, acredite, corra atrás. E precisando de mim, precisando da Lô, estarei à disposição para te ouvir, para te atender com alimento, para te atender com uma palavra. E estarei sempre ao seu dispor, porque eu tenho um propósito, eu digo que eu tenho um propósito de vida que é servir, né? Então, precisando da Lô, a Lô vai estar aqui para te servir. Muito obrigado, viu, Lorena? Mandar um abraço aqui também mais uma vez pro Thiago, pro seu Nilvano, pra dona Ieda,
toda a família lá da Gol de Placa. Fantástico isso aqui. Assim, a gente acertou, foi um golaço. Quando eu digo, fico porque fico feliz, tê-la viu? aqui nesse especial Dia das Mães é muito bacana e desejar em nome de todas as mamães aí, inclusive da minha esposa, mamãe recente. Sempre vamos celebrar bastante esse Dia das Mães a partir de então. Isabela, um beijo para você, em nome de todas as outras mamães empreendedoras. Aproveitem, que não é só esse dia é mais um dia só para se comemorar, mas é todo dia. É verdade. Né? Porque mãe é um negócio gigante e é um amor incondicional. É um uma negócio missão muito linda. Hoje vocês vivem isso. Muito louco isso daí, muito louco mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez ao meu diretor Faria Júnior, que está aqui nos acompanhando, e também ao Val Botelho, que também está aqui, todo o staff aqui da diretoria da TV Vitória. Até o próximo episódio do nosso Circuito Empreendedor Podcast. Não deixe de nos seguir lá no Instagram e também no YouTube, e clica lá no sininho para também ativar as notificações. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todo mundo, uma excelente semana e que Deus nos abençoe. Amém? Um grande abraço.